Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero, em meu nome, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, desejar a você e a sua família um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus, dos primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Torá, na versão da Bíblia hebraica, ou Pentateuco, nas versões mais conhecidas dos cristãos. E hoje nós temos a porção de número 27 e número 28, que tem como nome Tsaria, que significa conceber, e Metsorá, que é afligida com Tsaraat. Desde já, eu quero agradecer a tua participação, agradecer pelo teu like, pelo teu joinha, pelo teu gostei, aquilo que você vai colocar no final do nosso vídeo, se assim você desejar. Também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus possa continuar sendo pregada aqui neste canal e trazer vida para todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Vamos iniciar então a nossa leitura comentada deste texto, que vai de Levítico capítulo 12 até Levítico capítulo 15, versículo 33. Então, a porção desta semana, ela traz aqui no capítulo 12 as orientações a respeito da purificação da mulher após o parto. Se ela der à luz a um menino, será considerada impura por 7 dias e deverá ficar 33 dias separadas do convívio do restante da família. E o menino, após o sétimo dia, ou seja, no 8º dia, deverá ser levado para ser circuncidado. Se, entretanto, ela der à luz a uma menina, a mãe, então, deverá ficar separada por 8 dias, né? E, depois disso, ficar mais 66 dias, né? Sendo considerada ali impura durante essas primeiras 2 semanas. No capítulo de número 13, nós temos as orientações a respeito da purificação sobre a lepra. Entretanto, nós precisamos fazer uma observação com respeito ao termo lepra. Por quê? Em hebraico, a expressão utilizada é tsaraat, que na Septuaginta foi incorretamente traduzida por lepra. Por que eu digo que foi incorretamente traduzida por lepra? A lepra também é conhecida como hanseníase. E a hanseníase é uma doença do corpo humano. Enquanto a tsaraat, quando a gente observa aqui nos textos que vamos ler, ou que lemos, para fazer um comentário, a tsaraat afeta vestimentas e até as casas e objetos. Então, neste caso, há um consenso entre os historiadores, né, e eu gosto de me incluir neste consenso, que se trata de uma doença caracterizada pela aparição de feridas e erupções na pele. E as diversas formas
que a doença pode aparecer ou poderia aparecer, elas são discriminadas aqui neste capítulo. Quando nós chegamos ali no versículo de número 47, nós observamos que as orientações aparecem a respeito da contaminação das roupas e objetos pela Saraat. Aqui na versão que nós estamos tendo como base, está aqui lei acerca do mofo. Por quê? Porque esta contaminação que aparecia dava a ideia, né? Foi traduzido o termo como se fosse mofo, né? Então, quem era o responsável por verificar a contaminação e bem como a purificação, de como seria feita a purificação, era o sacerdote. Por isso, nós vemos em algumas situações, Jesus, após curar algumas pessoas, ele mandava que a pessoa fosse até o sacerdote. No capítulo de número 14, nós temos agora as medidas detalhadas por Deus de como deveriam ser tomadas para que viesse a ser extirpada a impureza no meio do povo. E estas orientações, essas medidas deveriam ser tomadas tanto pelos sacerdotes como pelas pessoas afetadas pela doença, e também o que deveria ser feito com os objetos, com as vestimentas e também com as casas. Então a gente observa que durante todo o capítulo de número 14 é narrada as diversas formas que o sacerdote deveria agir para poder tirar, né, ou purificar não só as pessoas, mas também os objetos, as casas, né? Tudo deveria ser feito da forma como Deus estava mostrando ali para Moisés. E interessante a gente observar que sempre que terminava uma atividade dessa, a Bíblia sempre coloca que foi feito tudo de acordo com o que Deus havia mandado. E no capítulo de número 15, aparece aqui as orientações sobre a purificação da mulher e do homem em diversos casos relacionados à saúde deles, principalmente nos fluxos de qualquer espécie e nos ciclos menstruais da mulher. Então a gente observa que havia orientações daquilo que eles deveriam fazer para sarar não sarar, mas observar como se purificar e as diversas atitudes que eles deveriam tomar com respeito a não deixar de contaminar, né, outras objetos, outras pessoas. Tá? Agora, o que nós podemos enxergar aqui ou tirar de interpretação para nós? Alguns detalhes são interessantes para que nós possamos observar e tirar de lições para nós deste texto. Primeiro deles, a preocupação de Deus com a purificação por causa do sangue. Aqui no capítulo 12, no versículo 4, nós vemos a seguinte
seguinte texto: então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Então, a purificação da mulher é por causa do sangramento ocorrido durante o parto, seja do menino ou da menina. Agora, no capítulo 15, vamos olhar aqui o capítulo de número 15, no versículo 19. Capítulo 15, versículo 19, diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então, da mesma forma, a impureza da mulher é por causa do sangramento do ciclo menstrual que ocorre todos os meses. E o que isso vem mostrar para nós de ensinamento? Primeiro, que o sangue era a forma determinada por Deus para fazer a expiação pelo pecado. O animal era morto, o sangue era colhido e era aspergido primeiramente sobre o altar e depois era colocado o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança para cobrir os pecados do povo. Ao mesmo tempo que o sangue servia para fazer expiação pelo pecado, Deus disse que o sangue era a vida do ser. E por isso, aquele sangue derramado ali na mulher, nas ocasiões, seja no parto ou durante o seu ciclo menstrual, deveria ser considerado impuro. Por quê? Porque era um sangue morto. Não gerava nenhuma vida, não conduzia a vida, então era um sangue impuro. Então, por isso Deus estava preocupado em fazer a purificação do sangue. A segunda, a preocupação de Deus com a purificação da pele. A tsaraat era um tipo de doença na pele que era diagnosticada pelo sacerdote, não por um médico. E o motivo é que havia a possibilidade daquela moléstia ser consequência de um pecado cometido. Era comum os casos de pessoas, e isso até hoje, perceberem algumas coisas erradas que aconteciam, alguns distúrbios, e ver, poxa, será que isso não é por causa do pecado? Não. Existem algumas doenças que são até de origem psíquica, A pessoa às vezes está com uma dor, faz os exames e não detecta nada, não tem nada errado no seu corpo, no seu organismo, mas existe alguma coisa na sua mente, Então, essas coisas podem acontecer. E neste caso aqui, aquela erupção da pele, aquela doença na pele, poderia ser em consequência de pecado. E quais eram os pecados que poderiam trazer aquela consequência? Maledicências, assassinato, adultério, falso testemunho, orgulho, roubo, avareza, etc. Todas essas situações poderiam ocorrer, a pessoa ocultar, não confessar, poderia ser como se fosse um castigo, por ter cometido aquele pecado e não confessou. Há um caso narrado ali em Êxodo, capítulo 4, versículos de 6 a 7, no qual Moisés, ao ser convocado por Deus para libertar o povo lá do Egito, Moisés diz que os israelitas não acreditarão que ele foi enviado por Deus. Isso é considerado pelos intérpretes como se fosse Moisés falando mal do povo de Israel, fazendo uma maledicência do povo. E o que Deus fala com ele? Deus manda que Moisés coloque a sua mão
ali no peito, né? Deve ser entre as vestes ali do peito. Quando Moisés tira a mão, ela está branca como a neve. E aí Deus fala, agora coloca a mão de novo. Moisés coloca a mão novamente. Quando ele tira, a mão estava normal. Então isso era o sinal que Deus poderia dizer, olha Moisés, o povo falou mal, pensou mal de você, ou como você agora pensou mal do povo. A consequência é esta moléstia aí. Então, quem sabe, pode ser isso, né? Agora, o que nós podemos tirar de ensinamento? Que o desejo de Deus era que o povo estivesse sempre confessando o seu pecado, aquele pecado que, porventura, tivesse cometido. Então, tem que confessar o pecado, senão pode ter consequências até no seu próprio corpo. Em segundo lugar, quando a Tzaraat aparecia nas roupas, era a demonstração de que a impureza do homem podia afetar também os seus pertences. E isto mostra que o pecado, além de afetar o nosso corpo físico, pode afetar tudo que colocarmos à nossa mão. E quando encontramos qualquer referência à mão nas Escrituras, simboliza as nossas obras. Então, tudo que colocarmos à nossa mão, estando em pecado, pode ficar contaminado. Por isso, Deus mandou que os objetos fossem o quê? Queimados, pois existem obras que só serão purificadas pelo fogo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 15, Paulo diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, Paulo está nos ensinando que as nossas obras precisam ser aprovadas por Deus. E isso fica evidente quando no próprio texto ali no capítulo 15, as impurezas do homem e da mulher, quando eles estão impuros por algum fluxo que esteja saindo do seu corpo, aquilo que eles tocarem, seja acidental ou intencionalmente, vai ficar afetado pela impureza. E o que é pedido como requisito para a purificação deles ali? Somente a lavagem com água. Agora, quando nós lemos em João capítulo 13, versículo 10, Jesus falando assim, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Jesus estava ali naquele cerimonial de lavar os pés dos seus discípulos. E ele fala que o seu corpo já está completamente limpo. A pessoa já tomou banho, né? Agora, vós estáis limpos, mas nem todos. E aí fazia referência que alguns ainda mantinham aqueles costumes antigos, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Não tinham sido ainda totalmente purificados. E em João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz qual é o tipo de limpeza que os discípulos já haviam passado. Diz assim o texto, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que o que vai tirar as impurezas dos nossos atos, das nossas atitudes e ações, é a palavra de Deus, que deve ser o nosso alvo diário. E, em terceiro lugar, e não menos importante, temos a preocupação de Deus em promover a purificação no meio daquela congregação. Deus estava preocupado em que o povo se mantivesse puro, limpo de qualquer impureza. E aí,
nós observamos que esta forma, ou a forma como Deus queria ou autorizou que houvesse essa purificação, era por meio da morte de um animal. E aí nós temos, no capítulo 12, vamos abrir aqui, capítulo 12, versículo de número 6. Capítulo 12, versículo 6. Quando se completarem os dias da sua purificação, pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Então aqui nós temos a apresentação de um cordeiro. A mulher, para se purificar, depois de passados os dias da sua purificação, né, ela ficava afastada, ela precisava trazer um cordeiro. Quando olhamos lá no capítulo 14, vamos voltar aqui, capítulo 14, versículo 10. O que acontece? No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal e uma caneca de óleo. E o sacerdote fará purificação na entrada da tenda do encontro, do tabernáculo. Então, ou seja, é a apresentação também de um cordeiro. E o mesmo acontece aqui, no caso, 2 cordeiros, né? E o mesmo acontece no versículo 21. Se todavia for alguém pobre sem recursos para isso, pegará, ao invés de 2 cordeiros, pegará um cordeiro pela oferta pela culpa. Então, a forma como o pecador deveria fazer para obter o perdão da sua impureza era um cordeiro que deveria ser morto. A segunda situação, a impureza dos objetos. Capítulo 14, versículo de número 6. Capítulo 14, versículo 6, nós temos aqui, Então, pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com pano vermelho e com ramo de isopo no sangue da ave morta em água corrente. Versículo de número 30, capítulo 14, versículo 30. Nós temos aqui, Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos. E no versículo 50, nós temos também: depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. As impurezas, aqui está falando a respeito das impurezas das casas, das roupas, dos objetos. O que iria morrer? Uma ave. E na terceira situação, a impureza do homem e da mulher. Vamos ver aqui no capítulo número 15. Capítulo de número 15, aqui no finalzinho aqui, capítulo 15, versículo 29. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Então, para o homem e a mulher na sua impureza dos seus fluxos, o que ia morrer era uma pomba ou um pombo, era a exigência de Deus. Qual a conclusão nós chegamos neste comentário? A conclusão que nós chegamos é que neste trecho nós continuamos testemunhando o cuidado de um Deus que é santo com a santidade do seu povo. O cordeiro que era morto para purificar, ou os cordeiros, que eram mortos
para purificar o pecado do homem lá no deserto, aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Jesus. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu no nosso lugar e com essa morte perdoou-nos dos nossos pecados. Eu quero te incentivar a que todos nós tomemos posse da bênção oferecida por Deus em Cristo e aproximemo-nos da santidade que Deus deseja de cada um de nós. Quero fazer uma oração nesse momento pelas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque aprendemos neste estudo que o teu desejo é continuar cuidando para que nós tenhamos santidade para estar na tua presença. Tu promoveste todas as possibilidades, todos os recursos para que nós, seja naquele tempo, lá no deserto, o povo pudesse experimentar o perdão e a purificação. E hoje nós temos o sacrifício de Jesus Cristo que nos faz estar justos e puros diante da tua presença. Eu quero pedir agora, Pai querido, que tu dês força a cada um de nós, ao meu amigo, ao meu irmão, à minha amiga, minha irmã que está aqui conosco, todos nós possamos buscar esta santidade, buscar esta purificação em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, e que possamos nos achegar diante de Ti da forma como Tu queres, em santidade de vida. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Na semana que vem, eu quero te convidar a participar conosco da leitura do texto que vai do capítulo 16 até o capítulo 20 do livro de Levítico. E aí vamos ver o que Deus tem para nós, o que Deus tem para ensinar a cada um de nós. Até lá, que Deus te dê uma boa semana, e que Deus abençoe a tua vida, e que Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus, e que tenhamos todos um domingo abençoado.